Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar um pouco da esclerose múltipla, que no caso é uma doença que eu tenho fazem 11 anos. É 2013, 11 anos. E por experiência própria eu vou falar um pouco. Eu não entendo muito também, não sou médica, não sou enfermeira, não sou nada, mas eu vou falar do que eu vivi no caso, nesses 11 anos. Eu tenho 25. Eu tive ela quando eu tinha 13 e eu descobri ela foi em setembro, mais ou menos. Foi um período muito difícil, né, até eu me adaptar, mas depois que isso aconteceu, é isso, gente, vida que segue, não tem muito o que fazer. A gente vai aprendendo cada vez mais com ela, com outras experiências de outras pessoas que têm, de quem não tem, quem tem doenças parecidas. É isso, tudo um aprendizado. Quando eu descobri ela, que foi no caso, como eu disse, em 2013, no final de 2013, foi um choque, porque eu nem sabia que essa doença existia, eu era criança, então também não tinha muita noção das coisas como eu tenho hoje. E também para os meus pais foi um período muito difícil, porque eles também não sabiam da existência da doença. Ainda era uma doença muito desconhecida. Hoje em dia é bem mais conhecida, porém também não é tanto como as outras, né? Vamos do início. A esclerose é uma doença que cada pessoa sente uma coisa, os sintomas são parecidos, porém cada pessoa sente uma coisa. Então, às vezes a gente descobre que, sei lá, está com uma dor na perna, pode ser da esclerose. Tá com uma dor no braço, pode ser da esclerose. Entendeu? Tá com uma dor no pé, pode ser da esclerose. Você pode acordar sem enxergar, pode ser da esclerose. Então, são sintomas variados. Igual eu disse, cada pessoa sente uma coisa. Comigo foi que eu acordei um dia, eu tava com o olho esquerdo totalmente embaçado. E depois eu comecei a não conseguir andar a marcha desequilibrada. Não era labirintite, não era tontura, não era pressão baixa, era da esclerose, mas a gente não sabia. Então eu acordei com o olho ruim, minha mãe achou que fosse um bicho que pudesse ter picado, eu lembro como se fosse hoje. E aí tendeu a piorar, eu não conseguia enxergar direito, aí teve essa coisa da marcha, como eu ia pra escola, tava indo na época, claro, né? Começou a ser perceptível, mas, né, não conseguia andar direito com o olho ruim. Meu pai me levou no SEMA. Chegando lá, ele deu o diagnóstico de uma lesão neurológica no olho. Falou que no caso era bom levar na Santa Casa. Chegou lá, foi tudo muito rápido. Eles falaram que era da esclerose, que não, assim, que provavelmente podia ser, né, mediante aos sintomas. Lá eles eram muito bons, na verdade são, que eu faço tratamento lá até hoje. E a partir disso eu comecei com tratamento. Aí eu fiz pulsoterapia, tomando corticoide, né, durante 7 dias, na veia, foi voltando. O olho foi voltando, a marcha foi voltando, fiz plasmaférese, que no caso consiste em tirar o que tá fazendo mal do nosso sangue para colocar o meu sangue mesmo, porém sem o que tá fazendo mal. Então é como se fosse um filtro, né? Tirando as coisas ruins e colocando de novo com tudo bom. E aí, diante disso, melhorei. Tava melhor, inchei um pouquinho, porque é nisso que o corticoide faz, né? Ainda mais 7 dias na veia, uma bomba de corticoide. Mas o importante que era eu melhorar, melhorei. E ia pra casa, depois de 15 dias. Quando eu peguei infecção no catéter, o catéter que eu tava fazendo plasmaférese. Aí eu fiquei mais 15 dias, mas não por causa do diagnóstico, e sim pra tratar a infecção, que no caso tive que tomar antibiótico na veia. Aí fiquei basicamente 28 dias no hospital internada, quase um mês. Mas saí de lá bem, parecia que tinha tirado tudo com a mão. Graças a Deus, mão de Deus, né? E dos médicos também, mas enfim. Saí de lá com a descoberta da doença. A partir daí, nesses 11 anos, tratando. Já tomei comprimido, que no caso foram os primeiros remédios, tive que entrar na justiça, os meus pais, né, na época, porque eu era de menor, não podia tomar. Ganhamos, comecei a tomar o comprimido não fez efeito. Tomei injeção, Copaxone, também não fez o efeito esperado. Até que quando eu já tava de maior, ou tava com 17 para 18, não lembro, comecei a tomar o Natalizumab. Desde então tô com esse remédio. Ele me faz muito bem, eu comecei tomando a cada um mês, de 30 em 30 dias, né, no caso. Agora eu tô tomando a cada 45 dias, então no caso, 1 mês e meio, mais ou menos.
E eu tô bem, graças a Deus, a doença tá estabilizada, faço ressonância pra saber, exame de sangue, enfim, mas tá tudo bem. O JC, que no caso é uma outra doença que pode acarretar graças ao remédio, que é o natalizumab, deu positivo. Então tenho chances de ter essa doença. Porém, ele tá baixo, então as chances ainda são poucas, graças a Deus. Mas os médicos falam que em algum momento provavelmente vou ter que trocar de remédio. Mas enquanto tá dando tudo certo, a gente vai continuando com esse, que tá me fazendo muito bem. Tive alguns surtos desde que eu descobri, mas foi na época que eu tava me estabilizando, né, dos remédios, que cada um fazia muito efeito. Aí eu tive surtos de... o olho voltou a ficar um pouco ruim. Eu tinha surtos de salivar bastante, eles falaram que era da esclerose também, por isso que eu tô falando, cada caso é um caso, cada sintoma é um caso. Então, se a pessoa tá sentindo e acha que não é, às vezes pode ser, não deixa o quadro evoluir, não deixa piorar, porque pode ser, é melhor ir no médico enquanto tá no começo. Enfim, eu não posso reclamar da Santa Casa, que foi onde eu fiz o tratamento e tô fazendo desde então. E tenho que agradecer muito a Deus, porque apesar de ter a doença, ela tá estabilizada e foi um período de adaptação, como eu disse, mas eu tô bem, sempre estive bem. Referente ao psicológico, é uma parte um pouco mais delicada, porque quando eu era mais nova foi muito difícil pra mim, eu achava que não era igual às outras meninas. Era diferente, porque como a doença era nova, basicamente quase ninguém tinha, ou se tinha, não aparecia pra mim. Então foi um período difícil. O psicológico é uma parte que acaba que sempre tem que ser tratada, não só com a gente que tem, mas todo mundo, porque a esclerose, um dos efeitos dela é o psicológico, né? O psicológico dá uma balançada. Mas é saber lidar, é saber ir viver um dia após o outro. É uma doença que não tem cura, não tem mesmo, é só tratar. Mas dentre tantas que tem aí, até que ela é mais... né, eu sei que cada pessoa, né, sente de um jeito. Então não tem como falar que ela é melhor em mim do que em você, enfim. Mas é uma doença que tem tratamento, né? Dá pra viver com ela. Independente se você ficou com sequela, se não ficou, dá pra viver com ela. Diferente de outras que às vezes a pessoa, infelizmente, não tem como viver com ela, né? E acaba... Mas é isso. É isso que a minha experiência, né, com a doença, o que eu passei, o que eu passo, não é fácil, não vou mentir, não é nem um pouco fácil. Mas é tentar entender que é uma coisa que aconteceu, pode ter acontecido com quem tá assistindo, não sei, algum parente, mas que tem como melhorar o jeito que a pessoa tá e o que ela tá sentindo. É isso, é questão de saber lidar, aceitar e tratar, porque eu acho que o que Deus quer da gente é isso, que a gente lute com Ele e faça da melhor forma, no caso, que fique pra gente, né? A melhor forma pra gente. Seja tomando remédio, o tratamento que a pessoa escolher, mas sempre procurando o melhor pra gente, que é ficar bem. E do lado dele dá tudo certo. Tchau.